Bem, conversar um pouco então sobre neoplasia gástrica. A neoplasia gástrica no Brasil é a terceira causa de câncer no sexo masculino e a quinta causa entre as mulheres. É a segunda causa mundial de morte oncológica. A sua incidência está diminuindo, nos países desenvolvidos e aparece mais no sexo masculino, sendo uma relação 2:1, com pico de incidência entre os 50 e 70 anos. Então você possui os tipos histológicos, 95% você vai encontrar o adenocarcinoma gástrico. 3% vão ser linfomas, com sítio extranodal do linfoma, do linfoma não Hodgkin. Então você pode dizer que 3% dos linfomas não Hodgkin encontra-se no estômago. 1% é do tipo leiomiosarcoma, e outros tipos histológicos se pode encontrar, como o liposarcoma, o sarcoma neurogênico, o fibrosarcoma e o tumor estromal. Bem, sobre o adenocarcinoma gástrico, então ele é muito comum no Japão, na Costa Rica, no Chile, na Rússia, e nos Estados Unidos é o 14º câncer mais comum. Você pode então classificar o adenocarcinoma gástrico usando a classificação de Lauren. Então você o classifica como intestinal e difuso. Então no subtipo intestinal, segundo Lauren, é um tumor então bem diferenciado, com formação de estruturas glandulares, muito similares ao adenocarcinoma de cólon. Então o subtipo intestinal é o mais comum no Brasil, predominando em homens numa relação 2:1. A idade média de aparecimento está entre 55 e 60 anos. Como lesões expansivas, como lesões polipoides e como lesões ulceradas, situando-se então mais no estômago distal. A sua principal disseminação é a disseminação hematogênica do subtipo intestinal. O subtipo difuso já é um tumor indiferenciado, sem formações glandulares. Apresenta as famosas células em anel de Sinetti. Esse tipo de célula ela possui então um muco no citoplasma, deslocando o seu núcleo. Sua apresentação na forma de úlceras infiltradas ou na forma de linite plástica, que é nada mais que uma infiltração difusa do órgão. Situa-se então mais comum no estômago proximal, na altura do cárdia. Seu pior prognóstico tem um pior prognóstico com metástases precoces e de disseminação intraperitoneal. É mais comum em mulheres, em torno de 40 e 48 anos, tem uma disseminação por contiguidade transmural, e pela via linfogênica. Então também apresenta uma relação com o tipo sanguíneo A e de casos familiares. Você pode ter então, segundo a Organização Mundial de Saúde, classificar as lesões tumorais de estômago na forma de adenocarcinoma, demonstrando um adenocarcinoma papilar, tubular, um carcinoma mucinoso, um carcinoma em anel de Sinetti, um adenocarcinoma indiferenciado, adenoescamoso, ou na forma de linfoma, de carcinoide, de leiomiosarcoma, do tipo estromal, na forma de sarcoma de Kaposi e outros. Falar um pouco de fatores de risco, então estômago, lesões neoplásicas, tumorais de estômago, os alimentos conservados no sal
eles são um fator de risco, assim como os defumados e os mal conservados. O baixo consumo de frutas, então, frutas contendo a vitamina C e antioxidantes, previne a conversão dos nitritos e nitratos em nitrosaminas. Então isso é uma proteção para o estômago. Então se você comer pouca fruta, pouco vegetal, pouca proteína, de origem de gordura animal, isso também colabora para a formação da neoplasia gástrica. Ingestão de altos níveis de nitratos, então, nos alimentos, que são convertidos em nitritos, e também os carboidratos complexos colaboram para a neoplasia gástrica. O baixo nível socioeconômico, você vai encontrar então lesões de aparecimento mais habitual nas lesões distais, e em classes de nível socioeconômico maior você vai encontrar o câncer do tipo mais proximal. Também tem o fator de risco: o tabagismo, o alcoolismo, história familiar positiva, o grupo sanguíneo A também é um fator de risco para o subtipo difuso, Então, doenças ou condições predisponentes. A Helicobacter pylori, esta bactéria, ela aumenta 5 ou 6 vezes o risco da lesão neoplásica do estômago, aparecendo então como uma pangastrite atrófica crônica, provoca essa lesão, e dessa lesão favorece o carcinoma gástrico. Principalmente aquelas Helicobacter pylori que apresenta o gene CAG-A, tem um risco maior. A anemia perniciosa também é um fator de predisponente, causando então uma gastrite atrófica autoimune, anemia perniciosa. Os pacientes que fizeram uma gastrectomia parcial têm 3 vezes maior o risco de desenvolver câncer a partir de 15 anos após então, a cirurgia. Pólipos gástricos, adenomatosos, o risco está em 10 a 20%. O pólipo gástrico hiperplásico raramente vai ser predisponente, mas é um marcador de gastrite subjacente. Então a doença de Menetrier também é um fator de risco. O H. pylori e a anemia perniciosa então dão origem a uma metaplasia intestinal, fazendo então com que o epitélio colunar, desenvolvendo epitélio colunar com células caliciformes. O H. pylori dá origem à metaplasia produtora de peptídeos espasmolíticos, também sendo fator de risco. A úlcera péptica gástrica tipo 1, que é de aparecimento lá em pequena curvatura, fazendo então uma hipo ou normocloridria. Ela aparece nessa condição e é um fator predisponente. A hipocloridria por si só, grave, ou a acloridria são fatores predisponentes. Então você pode ter uma classificação macroscópica, segundo Borman, endoscópica, se classifica o câncer gástrico do tipo 1, que é um carcinoma polipoide, ou fungoide. Então você tem uma sobrevida média no tipo 1 em 5 anos de 40%. No tipo 2, segundo Borman, é um carcinoma já ulcerado, com margens bem demarcadas e sem infiltração. Uma sobrevida média em 5 anos de 35%. O tipo 3 é um carcinoma ulcerado, com margens rasas e pouco definidas, com infiltração submucosa, da muscular própria e da serosa. É um tipo mais comum do câncer gástrico, o tipo 3, que é esse carcinoma
ulcerado, né? Então ele tem associado uma sobrevida média em 5 anos de 20%, tipo 3. Então o tipo 4 é um carcinoma infiltrativo difuso, né? Então fazendo o aspecto da linite plástica. O tipo 4 não tem nenhuma característica dessas que foram comentadas. O câncer gástrico precoce, segundo a Sociedade Japonesa de Endoscopia Digestiva, ela demonstra que são tumores restritos à mucosa, submucosa, com ou sem linfonodos regionais em 10 a 20%, né, diagnosticadas nos países ocidentais e 40 a 60% no Japão. Você tem então, seguindo a Sociedade Japonesa de Endoscopia Digestiva, o câncer precoce ele tem uma cura superior a 85%. Então ele está restrito à mucosa e submucosa, com ou sem linfonodos regionais. Ele apresenta subtipos do tipo 1, que é um polipóide, o tipo 2A, que é um elevado, mas um elevado a menos de 5 milímetros, o tipo 2B, que é superficial sem elevação, o tipo 3C, que apresenta uma depressão menor que 1,5 centímetro, e o tipo 3 já é um tumor ulcerado. Manifestação clínica, você pode partir desde o assintomático, né, ou uma dor epigástrica, 52%, perda de peso, né, em 62%, pode ter anorexia em 32%, pode ter sangramento baixo, 20%, na forma de melena, apesar que melena, na verdade, seria melena, não especificamente sangramento baixo, né? Náuseas, disfagia, né? Uma saciedade precoce, uma anemia ferropriva, né? Por perda de sangue, você encontra em 40%, e sintomas também relacionados às metástases. A metástase é a distância, né? Então se encontra lá nódulo supraclavicular, que é o nódulo de Virchow, nódulo axilar esquerdo, que é o nódulo de Irish, nódulos periumbilicais, então, que são o Sister Mary Joseph, no ovário, associação ovário, lesão tumoral de ovário com a lesão neoplásica gástrica, que é o tumor de Krukenberg, a prateleira retal, que é a prateleira de Plumber, no sistema nervoso, no pulmão, no osso, no fígado, no baço, no pâncreas, né? Então se encontra nódulos também locais e regionais, e a cite maligna. Você pode ter uma síndrome paraneoplásica, né, quando você encontra associado uma tromboflebite ou trombose recorrente, que é a dita síndrome de Trousseau, né. Você pode ter a ceratose seborreica difusa, o sinal de Lizer-Trailet, acantose nigrans, síndrome nefrótica, uma nefropatia membranosa. Bem, o seu diagnóstico seria endoscópico, né, endoscopia digestiva alta. Então todo paciente com uma dispepsia acima de 45 anos deve realizar essa endoscopia, e aí se faz a biópsia, exame citológico, escovado da mucosa. Então se tem então uma localização mais comum, que é a mucosa de transição do corpo com o antro, na pequena curvatura. No exame baritado, né, que é a seriografia, você usa a técnica do duplo contraste, né, um agente efervescente que distende o estômago com gás, para poder criar essa imagem de duplo contraste. Você tem uma acurácia de 93 a 96%. Você pode ter então exames de triagem, pode ser usado como exame de triagem, e você encontra então falhas de enchimento ou enchimentos irregulares. Então você pode visualizar
esse exame pode favorecer também no esclarecimento. Seu estadiamento, você pode usar uma ultrassom endoscópica, né, que tem uma melhor acurácia para avaliar a extensão locorregional na parede gástrica, de linfonodos regionais, né? Então você tem um T de 77%, um N de 70%, né? Você pode classificar T e N. Você pode fazer uma aspiração transgástrica com uma agulha fina dos linfonodos, usando a tomografia abdominal, uma acurácia de 40% a 50%. Você pode avaliar metástases para órgãos e linfonodos à distância. Uma toma de tórax às vezes é necessária para tumores proximais ao estômago. Usar também a videolaparoscopia, você pode avaliar implantes peritoneais e metástases. Você pode ter coleta de material para estudo histológico e citológico. Você pode fazer análise do líquido acítico usando a videolaparoscopia. O tratamento, você pode ter então, fazer uma cirurgia curativa. Você vai ter que remover, uma remoção cirúrgica do tumor, que seria uma única probabilidade de cura, mesmo num estágio mais avançado, né, tipo T4. 20 a 50% possui doença avançada já na primeira avaliação, com impossibilidade de cura cirúrgica. A cirurgia curativa deve ser tentada na ausência de metástase à distância. Margem de segurança de no mínimo 5 a 6 centímetros e 8 centímetros no subtipo difuso de Lauren. O tumor de terço distal, então você faz uma ressecção gástrica, né, uma gastrectomia subtotal e uma reconstrução, a BRUT2 ou Y de Roux, né, nos tumores de terço distal. Nos tumores de terço médio, que é o corpo gástrico, 5 a 6 centímetros da junção esôfago-gástrica, você faz uma gastrectomia então subtotal e também reconstrução BRUT2 e Y de Roux. Na neoplasia de terço médio fundo gástrico, de 5 a 6 centímetros da junção esofogástrica, você também pode fazer uma gastrectomia total com reconstrução tipo esôfago, jejunotomia terminal, término lateral, ou em Y de Roux. Então você faz a gastrectomia total e faz a reconstrução do tipo esôfago, jejunostomia, término lateral em Y de Roux, né, nas neoplasias de terço médio, fundo gástrico. Tumores do cárdia, você pode fazer uma esofagectomia distal, gastrectomia total, com reconstrução com o tipo esôfago, jejunostomia, término lateral em Y de Roux. Todos então necessitam de uma linfadenectomia profilática regional. Você pode fazer uma linfadenectomia AD1 ou R1, né, nos linfonodos perigástricos até 3 centímetros de distância das margens do tumor. Você pode fazer uma linfadenectomia AD2 ou R2 nos linfonodos anteriores, né, linfonodos D1, mais os linfonodos D1, mais os linfonodos da artéria mais proximal, né, mais próximas, né, da gástrica esquerda, da esplênica e do tronco celíaco. Então seria uma linfadenectomia D2 ou R2. A linfadenectomia D3-R3, você faz o procedimento dos linfonodos D2, mais linfonodos do ligamento hepatoduodenal, cabeça de pâncreas e raiz do mesentérico do delgado. Então, no Brasil, a linfadenectomia D2 não tem se feito mais a D2 e não se tem feito esplenectomia e pancreatectomia distal de rotina. No Japão, fazem de rotina a D2 ou a D3
com esplenectomia e pancreatectomia distal. Nos Estados Unidos e Europa, a linfadenectomia D1 é a mais habitual, não demonstra ter diferença na sobrevida em 5 anos. Você pode então partir para terapias adjuvantes, né, ou seja, após a cirurgia. Você pode fazer após a cirurgia uma radioquimioterapia adjuvante. Em estudo randomizado, nos estudos randomizados, você pode encontrar benefício de sobrevida em 3 anos, usando o 5-fluoracil, o ácido folínico, mais irradiação do leito tumoral. Você pode então fazer uma terapia paliativa, né, só com quimioterapia, né, 5-fluoracil, leucovorin, etoposídeo, com redução dos sintomas e aumento da sobrevida. Você pode usar a iperubicina mais a cisplatina mais o 5-fluoracil, que é o ECF. Você pode fazer então uma gastrectomia parcial, paliativa. Você pode usar dilatadores pneumáticos e stents nos tumores do cardio e do antro pilórica. Você pode usar uma radioterapia no controle de sangramento, da dor ou da obstrução. Você pode usar a técnica endoscópica de recanalização do estômago utilizando raio laser. O câncer gástrico precoce, pegando então mucosa e submucosa, no Japão está em 40% a 60%, porque lá se avalia mais precocemente. No norte-americano e nacional em 15%. Então você faz a gastrectomia no precoce com linfadenectomia D1 ou D2, você faz uma ressecção endoscópica curativa no precoce, né? O tumor tendo uma classificação do tipo A, né? Um tumor limitado à mucosa, o B, tumor não ulcerado, o C, ausência de invasão linfovascular, o D, um tumor menor que 2 centímetros de diâmetro. O prognóstico em 5 anos é em média de 15% a 30%. O linfoma gástrico, você tem, são menos de 5% dos cânceres gástricos, né? Você tem o tipo histológico linfoma não Hodgkin, que é agressivo, é um linfoma difuso de grandes células B, 55% das vezes. Ele é indolente, né? É um linfoma de baixo grau de indolente, que é um linfoma de baixo grau de linfócitos B na zona marginal, né? E 40%. E os linfoma MALT, né? Que está associado a H. pylori. O diagnóstico também é endoscópico e biópsia, tomografia, ultrassom, laparotomia. A classificação de Ann Arbor, linfoma não Hodgkin, você pode classificar o 1E, que é limitado ao estômago, o 2E são linfonodos com linfonodos abdominais comprovado por biópsia ou linfogeografia, o 3E, que acomete estômago, linfonodos abdominais e nodular acima do diafragma. O 4 só acomete linfonodos, a presença de linfonodos disseminado. O tratamento para o linfoma é gastrectomia total, seguido de radioquimioterapia. A radioquimioterapia sem cirurgia, então, tem demonstrado bom resultado. A polioquimioterapia nos estágios avançados, né, 2E, 3E e 4, os esquemas de quimioterapia combinada mais frequentemente utilizado são o CVP, que é ciclofosfamida, vincristina e prednisona, e o CHOP, que é a ciclofosfamida, a doxirubicina, a vincristina e a prednisona. O R-CHOP é o uso de um anticorpo monoclonal em combinação com a quimioterapia CHOP. Então, o linfoma MALT gástrico, só com a erradicação do H. pylori, você já apresenta uma sobrevida
superior a 80% em 5 anos. Então, nesse pequeno apanhado, a gente comentou um pouco sobre tumor gástrico.